Olá, bem-vindos a mais um episódio do podcast SKF. Eu sou o Zucoloto, muito obrigado por você ter clicado em mais um episódio para nós falarmos aqui sobre um tema que vai chamar a sua atenção, vai ajudar você no seu dia a dia e, por que não dizer, na sua empresa e nas suas atividades diárias. Você já ouviu falar em OKR? Pois bem, eu não vou traduzir, eu vou deixar que os nossos convidados de hoje falem com você sobre este tema muito interessante. A Daiane Ribeiro, coordenadora de BI, e o Rodrigo Dotto, gerente de controladoria e BI também. Na verdade, quero dar um spoiler aqui, tá bom? Você já percebeu aqueles objetivos que deveriam ser priorizados, mas que muitas vezes ficam para trás? Já, né? Você já verificou aquilo que muitas vezes a equipe não coloca foco tão objetivo porque cada um se centraliza em coisas diferentes para ser feitas durante a semana, durante o mês? Pois é, o OKR vai dar uma dimensão do poder que esta metodologia tem e como envolver desde o presidente e todos os colaboradores da empresa. E eu quero já dar boas-vindas aos nossos convidados. Olá, Daiane, é um prazer falar com você e com o Rodrigo. Quero dar boas-vindas e desejar que a gente possa ter um podcast bastante interessante. Tenho certeza que esse assunto é de extrema relevância. Oi, Zucoloto. Quero agradecer a você pelo convite, também a SKF, pela oportunidade de falar de um tema bem interessante, de estar participando aqui com o Rodrigo. Prazer falar com você também, Rodrigo. Olá, Rodrigo, tudo bem com você? Prazer aí estar contigo nesse tema. Tenho certeza que vai ser agregador. Olá, Zucoloto, tudo bem comigo? Graças a Deus. Espero que com você também. Daiane, prazer falar desse tema com você e agradecer também a SKF pela oportunidade e você. Muito bem, para a gente aquecer um pouco o nosso bate-papo aqui, eu quero já iniciar perguntando para o Rodrigo. Rodrigo, o mercado, as universidades, elas são repletas de siglas, principalmente quando a gente fala de ferramentas, né? Ferramentas de melhoria contínua, ferramentas da qualidade. E assim, para a gente iniciar então, para que aqueles que nos ouvem possam ter uma ideia, eu gostaria que você pudesse comentar o que é na prática OKR, né? O que significa, que sigla é esta? Dá um panorama para a gente, por favor. OKR, Zucoloto, ele vem do inglês Objectives and Key Results, mas quando a gente traduz para o português é bem próximo, é Objetivos e Resultados-Chave. Não deixa de ser uma metodologia de gestão que acaba ajudando as empresas a concentrar os esforços no que é importante, todos trabalhando nos mesmos objetivos. Então, assim, o que eu pude aí perceber e quem está conosco nesse episódio é justamente uma ferramenta, então, para atingimento de metas, é isso? São os objetivos, né? A gente não gosta de falar muito de meta nesse sentido, porque o objetivo da companhia. E aí, quando eu desço para os resultados-chave, eu entro nas ações para chegar nesse objetivo. Daí ele vai falar um pouco mais sobre isso, né? Ah, foi muito bom eu ter feito esse comentário, porque muitas pessoas confundem, né? Justamente esses objetivos e metas. E, Daiane, como você poderia, então, compartilhar qual é o objetivo dessa ferramenta? Zucoloto, eu acho que o grande diferencial do próprio OKR a gente já consegue captar no próprio nome. Na letra O, a gente tem o objetivo que ele diz para mim o que eu preciso alcançar. E no KR, que é o resultado-chave, ele me diz o como eu vou alcançar. Então isso já acaba sendo um diferencial dessa metodologia de gestão, porque no que nós temos amplamente divulgado nas universidades e até em outras metodologias, eles me dizem o seguinte, olha, a meta da empresa é X. No OKR, ele é diferente. Ele me diz o seguinte, olha, atinjam os resultados, por exemplo, A, B e C, e isso vai te ajudar a alcançar o objetivo. Imagina que, por exemplo, uma empresa, antes da pandemia, ela tinha um objetivo e ela queria aumentar a capilaridade do negócio dela. Aí, ela definiu como resultados chaves que, para atingir aquele objetivo, ela tinha que abrir 10 lojas físicas. Então, ela ia abrir essas 10 lojas físicas em cidades, em estados diferentes, enfim, chegou a pandemia. Não faz mais sentido ela abrir uma loja física, porque o perfil do consumidor mudou. Então, nesse sentido, o objetivo dela continua o mesmo, porque ela precisa aumentar ainda mais a capilaridade do negócio dela. Mas agora ela vai ampliar isso através do e-commerce.
Então, ela muda o resultado-chave que ela precisa atingir para aumentar a distribuição através do e-commerce em 10 cidades, 10 estados, enfim, onde ela quiser. Isso é interessante do OKR, porque ele é flexível. Eu posso trocar ele de modo mensal, trimestral, anual, depende da estratégia da empresa. Eu posso mudar ele ao longo da minha jornada. Bacana isso. Muito bacana. Inclusive, Zucoloto, eu não sei se eu posso, mas eu posso deixar uma indicação de um livro para os nossos ouvintes que fala sobre o tema? Com certeza, eu quero que você guarde isso aí na manga, porque essas indicações lá no finalzinho a gente vai compartilhar isso para que os ouvintes possam, né, se aprofundar nesse tema, porque quem é que não quer alcançar o objetivo hoje? Qual a empresa? E também isso aí não é só para a empresa, né? Isso pode servir para um estudante, isso serve para uma pequena empresa, objetivos pessoais. Eu acho que essa ferramenta ela tem o poder de poder ajudar, não é isso? Com certeza, porque o objetivo ele ajuda a gente a ter um alinhamento, e alinhamento ele serve tanto para pessoa física ou jurídica. Então, certamente, quando a gente tem um objetivo de vida, a gente vai traçar como a gente vai atingir isso. Concordo plenamente com você, Zucoloto. Muito bem. Rodrigo, eu estou, né, junto aí a muitas empresas, desenvolvendo competências há muitos anos, e sempre que nós vamos falar de ferramentas, seja ela de qualidade, seja ela para melhoria contínua, sempre tem o fator humano ligado a ela, porque justamente são os profissionais que estão atuando ali que vão colocar isso em prática. Eu queria que você pudesse, com a sua experiência, compartilhar quais são os princípios de engajamento que a OKR exige de uma equipe, que são, assim, realmente inegociáveis. Esses princípios de engajamento, eles são baseados em 4 pilares. Esses pilares são bem destacados até nesse livro que a Daiane mencionou, que no final ela vai compartilhar com todos. Entre eles, o foco é muito importante, porque todos precisam estar focados no bem comum. Precisa saber identificar o que é e o que não é importante. E isso é parte do trabalho do líder. Muitas vezes o líder tem que fazer algumas escolhas difíceis e o OKR vai ajudar o líder a tomar essa decisão, a ter foco no que realmente é necessário. Rodrigo, o que eu achei interessante nesse primeiro envolvimento das pessoas, nesse engajamento que o OKR precisa, é que você evidenciou exatamente que esse foco no que é importante, ou seja, aquelas pessoas, aqueles profissionais e líderes que não tinham foco, não sabiam, essa ferramenta já ajuda então a colocar todo mundo no mesmo trilho. Exatamente. Como todos da empresa vão estar empenhados nos mesmos objetivos, de cima para baixo, isso vai ajudar o líder a tomar essa decisão e focar no que realmente é importante. Muito bom. Vamos partir então para esse segundo que você mencionou aí, são 4, né? Exatamente, são 4. O segundo é como a Daiane já mencionou, o alinhamento. O alinhamento é muito importante também, está associado à transparência, porque o OKR é um direcionador para a companhia toda. Quando todos sabem esses objetivos da empresa, gera esse alinhamento. Então, os indivíduos, vamos dizer assim, eles alinham seus objetivos aos objetivos da empresa. Todos os níveis têm que estar alinhados no mesmo objetivo. Incrível. O que me passa, assim, né, quando você falou, é que muitas empresas, claro que empresas que ainda não têm uma estrutura formal, mas o OKR, ele dá visibilidade, ou seja, desde o presidente, o diretor, até quem está na base da hierarquia, consegue enxergar isso, né? Exatamente. Todos vão ter a visibilidade do mesmo objetivo e como que ele está avançando. Isso nos remete ao terceiro pilar, que é o acompanhamento. Toda meta tem que ser acompanhada. Então, todas as metas são geridas por dados, onde todos periodicamente têm que avaliar e acompanhar como que está evoluindo. Se algum resultado-chave, por exemplo, entrar em perigo, talvez uma decisão tenha que ser tomada, trocar de resultado até substituir essas ações. O follow-up é muito importante. Eu tive um diretor, na verdade eu trabalhei ao lado dele, e ele dizia uma coisa muito importante. Todo líder de excelência, claro que tem outras competências, etc, etc, inclusive, né, aqui no podcast SKF tem outros episódios que vão falar sobre essa questão aí, né, de resultados. Pois quem nos acompanha pode aí clicar nesses episódios. Mas esse diretor dizia o seguinte, que todo líder que deseja alcançar a excelência e melhoria contínua tem que ter um bom follow-up. Então, acho que está muito em linha que a gente vê no mercado. E qual seria, então, esse quarto item? O quarto, Zucoloto, é o esforço. Com o OKR, todos nós acabamos sendo desafiados, porque vão ter metas muito desafiadoras. Mas junto com uma meta desafiadora,
a gente acaba tendo oportunidade também, né? Mas como está alinhado com toda a empresa, é um trabalho em equipe. Até nesse tópico, eu queria até trazer um exemplo. No primeiro ano que a gente implementou os OKRs, a gente definiu algumas metas muito difíceis e desafiadoras, onde nos 2 primeiros quartos que a gente trabalhou, a gente atingiu apenas 30% dessa meta, desses objetivos. Mas isso, para nós, assim, no final, não foi assim algo desmotivador. Foi o quê? Um aprendizado muito grande. E esse trabalho alinhado fez com que no ano seguinte, no segundo ano, a gente conseguisse atingir essas metas com maior facilidade. Que bom você ter comentado sobre esse aspecto do esforço, porque isso me remete àquela competência que não apenas o líder, mas o liderado precisa manter, que é a resiliência. Ou seja, não é porque eu não atingi 100% que a ferramenta não é boa. Requer aí ressignificar a cada dia esse esforço, né? E eu posso falar mais uma coisa, Coloto, nada funciona sem execução também. O que é interessante, esses 4 pilares que você trouxe aqui, eu quero até repeti-los para fixar quem está no episódio conosco, que é o foco, alinhamento, acompanhamento e esforço. É isso, é a base realmente para quem quer buscar objetivos e se fizer as mesmas coisas, os resultados serão os mesmos, né? Bacana. Daiane, as pessoas, claro, elas têm dificuldades, né, de trabalhar em equipe, a gente sabe que existem diferentes perfis, culturas, o mercado está cada vez mais aí com a sua rotatividade, que faz parte do processo de crescimento. Existem alguns perfis que a gente encontra, eu sou testemunha disso, porque, como eu disse, né, acabo desenvolvendo muitos líderes, centenas de líderes ao longo do ano, e a gente tem vários perfis. Um deles é o perfil egocêntrico. Esse perfil, ele terá dificuldade para trabalhar com essa ferramenta? E por quê, hein? Provavelmente, uma pessoa com perfil egocêntrico vai ter dificuldade. Esse é um modelo de gestão colaborativa. São todas as pessoas trabalhando em prol do mesmo objetivo. E esse objetivo, ele é definido pela empresa. Não é cada um de nós definindo o que vai fazer, como vai fazer, né? Então, a pessoa que tem um perfil egocêntrico, que tem dificuldade de aceitar o que foi dito, e principalmente de trabalhar em equipe, de compartilhar os resultados, de compartilhar o que precisa ser feito, ela pode ter alguma dificuldade. Porque pode ser que em alguns momentos, algumas pessoas, algumas equipes ou alguns indivíduos vão estar focados em alguma atividade. E essa atividade é visando atingir o OKR. Se essa pessoa chega e pede para que ela se desvie do foco, pede para trabalhar em alguma outra coisa, pode ser que quem esteja trabalhando vai dizer um não. Né? Não significa que a pessoa não vai ajudar, mas significa que vai ter um tempo de espera, né? Tem até uma frase do Steve Jobs que diz que para a gente inovar é preciso dizer não para 1000 coisas. Então, a pessoa do perfil egocêntrico, ela vai ouvir alguns nãos, mas é um não em prol de um bem maior, né? O OKR ele é uma mudança cultural e qualquer mudança ela leva aí alguns trimestres ou até alguns anos para se consolidar, né? Vamos aproveitar então e aprofundar um pouquinho esse assunto. Pode ser que alguém esteja nos ouvindo e falando assim, mas será que eu sou egocêntrico? Pessoa egocêntrica, normalmente, ela usa já verbalmente, verbaliza, né? Aquelas questões assim, a minha área, os meus resultados, os meus objetivos, quando eu faço, quando eu assumi a área. E o OKR vai justamente desconstruir isso, quer dizer, os nossos objetivos, o objetivo da empresa e para a empresa, ou seja, tira aquele líder do centro e coloca o objetivo no centro de todas as coisas, não é? Sim, o OKR ele traz para a gente o que é importante para a empresa, não o que é importante para a equipe ou para o indivíduo. Então ele está alinhado com a estratégia da empresa. Então não é mais o eu que fala, é o time, é o todo. Imagina que uma empresa ela coloca como uma meta de crescer 1% em market share. Essa é a meta da empresa, é o objetivo. Os resultados chaves que cada equipe tem que trazer é diferente. O pessoal de vendas, por exemplo, talvez vai ter que aumentar o número de clientes da carteira, vai ter que trazer algum cliente novo. O pessoal de precificação vai ter que buscar entender o posicionamento de preço no mercado para saber se os nossos preços estão bem competitivos. O pessoal de comunicação provavelmente vai trabalhar em método diferente de comunicação, vai expandir a área onde a gente expõe a nossa marca. Então, os resultados chaves, cada um de nós, cada uma das equipes vão entregar, das áreas vão entregar, eles estão associados ao objetivo que a empresa definiu. Não é o que o gestor definiu. Ele está alinhado
a algo maior. Agora, no como fazer, aí é um alinhamento que a gente gosta de falar, que é de baixo para cima também, né? Que envolve os liderados com os líderes. Foi muito bom você ter aprofundado esse assunto, porque as relações interpessoais, elas vão aparecer nessa hora, vai ser necessário ter essa competência muito bem desenvolvida. E nesse momento, quando você disse que o objetivo é da empresa e para a empresa, é importante baixar a guarda e se permitir caminhar. Bom, agora eu vou pedir para você tirar para o ímpar aí, porque eu vou lançar aqui uma pergunta, uma questão bastante interessante, e aí vocês aí decidem quem começa. É o seguinte, toda vez que a gente fala de um tema que ele requer aí implementação, e não é só mudança comportamental, as pessoas sempre têm curiosidade de saber assim, como é que eu começo essa ferramenta? Eu sou um coordenador, um gerente, eu sou um supervisor, eu sou um líder na minha fábrica. Existe alguma fórmula para começar? E aí, por favor, no Para o Ímpar, aí quem que ganha? Pode começar, Rodrigo. Eu ganhei no Para o Ímpar, Zucoloto. Opa, vamos lá. Não existe uma fórmula para começar, tá, Zucoloto? Mas tem alguns pontos que tem que ser levado em consideração, que vale a pena ter em mente, tá? O OKR, como a gente já falou um pouco aí, é uma ferramenta de definição e acompanhamento de objetivos. Ele acaba ajudando as pessoas a entenderem qual é o objetivo e como alcançar esses objetivos, os resultados, através do OKR, tá? E é importante também que tem que ser definido um tempo também para esses objetivos. Não pode ser algo que vai se perpetuar, vamos dizer assim. Então tem que ter um início e um fim. Tem que ficar claro para as pessoas que não é um sistema de análise de performance para pagamento de bônus ou outras coisas do tipo. É importante você definir de 3 a 5 objetivos-chave, né, resultados-chave para serem atingidos, e é primordial ter o foco também, porque essas pessoas vão absorver atividades adicionais. Então, você ter o objetivo em comum, uma quantidade atingível, vamos dizer assim, que leve ao atingimento desse objetivo comum, é o mais importante para mim. O Rodrigo, ele comentou sobre a importância de definir, né, de 3 a 5 resultados chaves, porque as pessoas precisam ter foco. É legal ele ter comentado sobre isso dos resultados, porque o OKR ele não é uma imposição. Não é aquelas metas, um modelo antigo que vem de cima para baixo, top-down, cada funcionário tem que fazer alguma coisa. Não, ele é colaborativo. O objetivo, ele foi definido. O que nós queremos alcançar, ele já veio definido. Mas o como nós vamos alcançar, que são os resultados chaves, ele envolve um comprometimento coletivo. Isso fica aberta. Então é importante a gente envolver as pessoas, a gente envolver os times que vão trabalhar para atingir esse objetivo. É o movimento que a gente fala que é de baixo para cima nesse momento. Quando a gente envolve as pessoas, a gente envolve o time para definir como que elas vão trabalhar para atingir o objetivo, eu consigo gerar engajamento. As pessoas estão envolvidas nos processos, então elas vão me ajudar a elucidar algumas atividades. Eu vou conseguir enxergar algumas dificuldades, algumas barreiras. Isso vai, inclusive, me ajudar a trazer os resultados chaves que eu estou desenhando para um patamar realista. Pode continuar sendo algo desafiador, mas ele não deixa de ser realista. Então, quando todo mundo participa para a gente definir esses resultados chaves, eu gero esse comprometimento que vai me gerar engajamento, que vai me ajudar a trazer todo mundo como participante da estratégia como um todo da empresa. Daiane, excelente o que vocês trouxeram. Eu gravei o episódio número 6, que é Criatividade e Inovação, com o Vitor Corrales e o Gilberto Sanches, né? E é uma verdade do que vocês estão dizendo que as pessoas envolvidas, engajadas com a OKR, vão ter essa liberdade, essa autonomia de justamente desenvolver isso no dia a dia. Ou seja, uma vez que ela não é engessada, uma vez que não é uma obrigação e sim uma oportunidade, não é uma imposição, elas passam a ter um grau de liberdade muito grande de poder aplicar o que elas sabem. Está correto isso, Rodrigo, Daiane? Sim, está correto. Essas metas, em alguns casos, vão ser muito desafiadoras. Então é importante, com essa liberdade, as pessoas ousarem em falhar. E assim, quando a gente fala desses objetivos desafiadores ou excepcionais, eles nos ajudam a buscar um desempenho máximo dentro de cada um de nós. Consequentemente, pode aumentar a nossa produtividade. É justamente nessa ousadia que nós precisamos ser pacientes também. Vai ter casos que a gente vai ter que ter tentativas e erros. É mais ou menos igual uma startup, né, Zucoloto? Faça rápido, erre rápido, corrija rápido e refaça, né? Então, assim, a gente vai melhorando com o passar do tempo, né? Com certeza.
Bom, é muito importante nesse momento que nós estamos vivenciando. Eu não sei se nós estamos na pós ou a cada mês nós entramos numa nova fase em termos de qualidade, em termos de saúde, em termos de pandemia mundial. Então aqui eu não vou colocar uma frase pronta ou um jargão, mas a gente não pode deixar de dizer o seguinte: em busca de metas e objetivos, vocês foram muito claros, vocês deixaram metas de lado e falaram de objetivos. Mas é importante vocês trazerem um pouco da experiência de vocês no seguinte: nós temos visto nos últimos meses e anos profissionais que acabaram sendo, vou colocar entre aspas, sufocados por uma pressão, e aí usando a expressão top-down, de cima para baixo, até o ponto de levá-los aí a um estresse. Esse estresse foi aumentando e aí recentemente o mercado começa a falar da síndrome de burnout. O que eu quero que vocês compartilhem é o seguinte: o que um profissional deve fazer quando esses objetivos, ou quem sabe, venha uma pressão muito grande e passa a ser assim inatingível, e isso passa a ter um problema até mesmo de saúde, hein? Eu acho que é importante a gente trazer isso à tona para quem está aí nos acompanhando ter clareza desse processo. Rodrigo, poderia comentar conosco? Hoje, eu acho que todo mundo sabe o momento difícil que a gente tem passado, né? Tem impactado muitas pessoas. Às vezes as pessoas nem imaginam tanto, mas na hora que se dá conta, já sentiu, já está sentindo, está sufocado, como você disse. Então, baseado nisso, vamos dizer assim, o que eu vejo que pode ajudar essas pessoas? A gente poderia embasar esse comentário, essa pergunta, em um dos pilares, que é o acompanhamento. Isso torna muito importante o acompanhamento, porque essas reuniões de feedback, bate-papo mesmo, feedback, a troca de experiência, é muito importante até para um alinhamento entre a gestão e as pessoas envolvidas nos objetivos. Porque assim, o gestor tem que estar muito atento e identificar se está havendo sobrecarga na equipe, e tem que atuar com rapidez também, né? Então assim, isso é primordial, esse acompanhamento, para quê? Para ver se realmente estamos conseguindo seguir o caminho certo sem impactar a inteligência emocional ou pressionar tantas pessoas, né, para que consigam atingir os resultados da melhor maneira possível, né? O Rodrigo, ele comentou sobre a importância do gestor identificar isso na equipe, mas eu acho que tem uma participação da equipe também. Eu acho que nessas conversas, nessa parte de acompanhamento, bate-papo, é importante que cada um de nós faça uma autoavaliação de todo o esforço que a gente está fazendo para atingir um resultado. Porque, por exemplo, se eu tenho como um resultado-chave trazer 2 novos clientes por mês, se eu faço, por exemplo, 50 ligações no mês, realizo 10 visitas e consigo os 2 clientes novos por mês, ok, é um esforço. Agora, se para atingir esse mesmo resultado, eu precisei fazer 300 ligações por mês, encaixar mais de 15, 20 visitas no meu calendário de visita, no meu calendário de trabalho, e, por exemplo, não consegui atingir o resultado ainda, eu consegui um novo cliente, o esforço que eu empreendi foi muito maior para atingir o resultado. Então, até o sentimento que isso me traz, ele é diferente. Então, é importante que cada um de nós também façamos uma autoavaliação de todo o esforço que a gente está fazendo. E checando se, por exemplo, se esse resultado que foi estabelecido, se ele está coerente, se ele está de fato contribuindo para o bem da empresa. O que eu estou aprendendo com isso também? É importante que o gestor esteja atento? Sim, é importante, mas é importante também que cada colaborador levante a mão nessas reuniões. Ele levante a mão e ele realmente troque essa experiência. Tenha esse feedback em via dupla, do gestor para o liderado e do liderado para o gestor também. Daiane, gostaria que você pudesse, então, eu segurei a sua indicação do livro para quem quer se aprofundar nesse tema. Por favor, esse é o momento de você poder aí indicar. Inclusive, eu já pesquisei e tem disponível aí para quem quiser comprar nos principais aí marketplaces. O livro que eu gostaria de indicar, ele se chama Avalie o que Importa. Ele é do escritor John Doerr. É um livro bastante interessante, que além de explicar com detalhes a metodologia, ele traz também alguns cases de grandes empresas que implementaram a metodologia. Então a gente pode acompanhar os erros e os acertos que essas empresas tiveram, a duração, o tempo que levou para que a metodologia fosse implementada. Então ele é um livro muito fácil de ler, muito gostoso. Por quê? Porque a gente aprende
com o que já foi feito. Então, para quem tiver interesse em conhecer um pouquinho mais do tema, é uma leitura que eu indico. Avalie o que importa, do escritor John Doerr. Muito bom. Acho que fica aí, então, essa ótima indicação que pode servir de base para a implementação e também para uma troca aí de experiência, já que você disse que tem vários cases. Rodrigo, eu quero agora dar a oportunidade para você, de repente, deixar uma mensagem final aqui para os ouvintes do nosso podcast. Zucoloto, quero deixar como mensagem assim, todos sabem que a gente está vivendo um momento de muita volatilidade, muitas coisas acontecendo aí. Leiam livros, se aprofundem no tema, porque o OKR traz uma flexibilidade que ajuda a gente a se ajustar a essa realidade, né? Corrigir a rota quando necessário com velocidade. Daiane. A gente tem que começar. É importante começar a implantação do OKR e não desistir na primeira dificuldade. Então, se você que é um gestor e está ouvindo esse podcast, comece e não desista. Persista, vá seguindo, porque o sucesso certamente lhe virá. E, Zucoloto, muito obrigada pela chance de participar aqui do bate-papo com você. Rodrigo, obrigada pela participação, pela troca de experiência. Foi um prazer, Zucoloto. Muito obrigado, Daiane, também pela oportunidade de bate-papo. Zucoloto, muito obrigado a todos. Muito obrigado, Daiane e Rodrigo. Espero que vocês tenham sucesso na carreira. Aprendemos muito. Um grande abraço. Um grande abraço. Abraço, Zucoloto. É isso. Espero que você tenha gostado deste nosso podcast e, por favor, compartilhe com seus amigos em suas redes sociais e não deixe de visitar a plataforma SKF College para o seu desenvolvimento também. Não deixe também de nos acompanhar em todos os nossos podcasts lá na plataforma Spotify e outras mídias. Um grande abraço e até o próximo!